Enquanto as crianças vão para a sala, os irmãos já podem abrir a escritura no livro do profeta Amós. Na semana passada, o reverendo Rodrigo iniciou esse sermão e ele já havia previsto que não conseguiria concluir o objetivo dele, e hoje eu vim para terminar o serviço que ele não terminou. Faz parte do trabalho do pastor titular fazer isso com os pastores auxiliares. Eu vim, então, dar continuidade ao que ele realmente não conseguiu diante do tamanho desse texto. Então, os irmãos vão me perdoar, eu vou começar a leitura no capítulo 1, no versículo 3, e vou estender essa leitura até o capítulo 2, versículo 16. É um texto longo, um pouco repetitivo, mas os irmãos vão entender porque ele precisa ser lido de uma vez só. Porque ele faz parte de um só bloco daquilo que Deus havia levantado o profeta Amós para dizer. Então, eu peço que você acompanhe com os olhos, com o coração, com fé, aquilo que o Senhor tem reservado para essa noite ouvirmos da sua parte. Assim nos fala a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Por isso, porei fogo à casa de Hazael, fogo que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco e eliminarei o morador de Biquiate-Aven e o que tem o cetro de Bet-Eden. O povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Por isso, porei fogo nas muralhas de Gaza, fogo que consumirá as suas fortalezas. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon. Voltarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso, porei fogo nas muralhas de Tiro, fogo que consumirá as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque perseguiu o seu irmão com a espada e não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar e conservou a sua indignação para sempre. Por isso, porei fogo em Temã, fogo que consumirá as fortalezas de Bozrá. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Porque rasgaram o ventre das grávidas da região de Gileade, para ampliarem as suas fronteiras. Por isso, porei fogo nas muralhas de Rabá, fogo que consumirá as suas fortalezas, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei será o cativeiro, o seu rei irá para o cativeiro, e os seus príncipes com ele, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque queimou os ossos do rei Edom, até reduzi-los a cinza. Por isso, porei fogo em Moabe, fogo que consumirá as fortalezas de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei do meio dele o juiz, e juntamente com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4,
não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso, porei fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar sobre roupas recebidas como penhor e no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, fui eu que destruí diante deles os amorreus, que eram tão altos como os cedros e tão fortes como os carvalhos. Destruí os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Também fui eu que tirei vocês da terra do Egito. E durante 40 anos os conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. Escolhi alguns de seus filhos para serem profetas, e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Como faz um carro carregado de feixes, eu os esmagarei ali, onde vocês se encontram. Os mais ágeis não encontrarão refúgio. Os fortes não poderão usar sua força. E os valentes não conseguirão salvar a sua vida. Os que manejam o arco não resistirão. Os mais velozes não conseguirão fugir. E os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida. Até mesmo os mais corajosos entre os valentes fugirão nus naquele dia, diz o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, louvado seja o teu santo nome, porque a tua palavra é bendita, é eterna e fala aos nossos corações numa distância tão longa, tão grande entre o registro dessa profecia e o dia de hoje. Ainda assim, ela continua a falar com o teu povo. Ela continua a ter algo a nos dizer nessa noite. Por isso, Senhor, eu te suplico que o teu Espírito fale aos nossos corações. Que o Senhor direcione, ó Deus, como uma flecha a tua palavra, ao penetrar a nossa alma, para que sejamos, ó Deus, transformados de dentro para fora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, uma das questões mais curiosas de nossa cultura contemporânea é a chamada cultura do cancelamento. É interessante porque se você está habituado às redes sociais, você sabe como que é veloz, como que as coisas acontecem muito rapidamente quando alguém, talvez uma pessoa pública, às vezes nem tão pública assim, torna-se depois disso, passa a ser conhecida por alguma coisa que fez de vergonhoso, alguma coisa que fez de errado, ou pelo menos para uma grande parcela das redes sociais, da sociedade, fez de errado. E aí, a partir de então, comentários, memes, compartilhamentos começam a surgir. E a coisa toma uma proporção absurda. Absurda. E os chamados haters digitais, que parece que tomam para si como que profissão falar mal, destruir, fortalecer as suas entranhas sociais pelos algoritmos que as redes oferecem para simplesmente expor
a desgraça dos outros. A cultura de cancelamento, ela tem como uma causa fundamental algo do coração humano, parecido com o que eu mencionei sobre a história de José, as crianças, com respeito a um certo prazer que muitas vezes nós temos de ver o outro se dar mal por uma coisa que ele cometeu de errado. Eu não sei se você é assim, talvez seja só uma coisa minha, mas eu tenho um certo prazer de vez em quando eu estou vendo um daqueles vídeos em que um ladrão entra para assaltar algum lugar e ele vai lá e é alvejado por um policial à paisana. Há um certo senso de justiça no meu coração que meio que se complementa com aquela imagem, por mais horrível que ela seja, em dizer, olha aí, se deu mal. Deve ser uma coisa minha, eu tenho quase certeza disso, de ver essas notícias que surgem, portanto, de vez em quando algum justiceiro desconhecido resolve problemas de injustiça em algum lugar. Mas eu acho que não é bem assim. Porque o auto-engano que habita em mim, cumprimenta o auto-engano que habita em você também. Nós temos essa mania pecaminosa de vermos no outro problemas que nós não enxergamos em nós mesmos. A cultura do cancelamento, ela exatamente exacerba, ela externaliza e torna público um pecado da sociedade e, por que não dizer, individualmente meu e seu. Do prazer que nós encontramos em ver o outro em seus erros, pagando por suas pecaminosidades, enquanto no escondidinho do nosso lar, parece que os nossos pecados continuam bem escondidinhos. Parece que ninguém sabe o que a gente está fazendo. Parece que apenas aos outros caberá o juízo divino. Mas a cultura do cancelamento, meus irmãos, ela é auto-engano. Porque, como dizem por aí, quem hoje cancela, amanhã será cancelado também. E muitas vezes com a mesma medida, ou até com uma mais severa, nós encontramos pessoas que estavam cheias de autojustiça quando falavam dos outros, mas parecem pessoas como que um cordeirinho quando descobrem os seus próprios erros, pecados. A gente viu isso recentemente na nossa cidade de várias formas. Tivemos o caso de deputados que foram depostos, que fizeram fama expondo erros, injustiças de espectros políticos distintos do deles, e de repente um esgoto jorra de grupos de WhatsApp e aquela pessoa é exposta. Tivemos situações, por mais que questionáveis, mas até onde se sabe um tanto quanto complicadas, com a situação da própria Lava Jato, que no alto de um cumprimento de justiça, muitas vezes não se utilizou do processo que existe para fazer justiça em nosso país. Meus irmãos, isso não é novo. Quando o profeta Amós foi levantado por Deus para falar, para profetizar, a dinâmica daquela época envolvia guerras e batalhas. E Israel, Judá, que são os ouvintes dessa profecia,
estavam cientes de como as coisas aconteciam. E em geral acontecia da seguinte forma, preste bem atenção. Deus levantava o profeta e dizia: os inimigos de Israel, os inimigos de Judá. Isso acontecia até com profetas pagãos que usavam das mesmas estruturas. Não era algo exclusivo de Israel. Os inimigos de vocês têm feito coisas terríveis. Eles têm desobedecido, eles têm quebrado a lei. Então, diante disso, Deus julgará esse povo e, consequentemente, dará vitória para vocês. Era normal. Era assim que acontecia. E parece que Amós, ele pregou uma grande peça em Israel e Judá. Porque quando ele pronuncia a sua profecia, tudo dava a entender que seria exatamente assim. Amós apontaria os erros, os pecados, as perversidades dos povos inimigos de Israel, de Judá, para então concluir dizendo: agora vocês terão vitória. Agora vocês dominarão esses povos. Mas não é isso que nós vemos no texto que acabamos de ler. O texto que acabamos de ler frustra a expectativa do ouvinte natural e deveria frustrar a nossa também. Porque Amós propositadamente aponta para os pecados dos inimigos, preparando o grande plot twist, né? Palavra que eu uso de vez em quando aqui com vocês, essa virada do roteiro espetacular, quando tudo parecia indicar que ele viria para levantar, ele dá uma rasteira ainda mais pesada no próprio povo de Judá e Israel. E o problema fundamental está em ver os erros dos outros e a tolice de Israel e de Judá em não perceber que eles estavam em uma situação tão trágica que era pior do que a situação dos povos que eles compreendiam ímpios. Meus irmãos, quem com cancelamento fere, amanhã será ferido também. É por isso que nessa noite nós vamos ver algo mais profundo sobre nós mesmos. Sobre Judá e sobre Israel, mas sobre a igreja. Porque esse texto é para a igreja. O texto começa falando dos ímpios. Os pecados dos ímpios. Do capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 2, versículo 3, Amós, reiteradamente, numa estrutura poética, fala em seu oráculo contra 6 povos estrangeiros que eram historicamente inimigos de Israel. Essa estrutura, ela é importante para você entender um pouquinho do que é ser um profeta do Senhor. Primeiro, ela começa e termina, em alguns casos há uma exceção, mas no geral, começa e termina dizendo a fonte da profecia. O verso 3 começa assim: assim diz o Senhor. Enquanto que o verso 5 termina lá no finalzinho dizendo: diz o Senhor. É proposital isso aqui, meus irmãos. O profeta está enfatizando que ele não está tirando da cachola. Ele não está criando alguma historinha para boi dormir. Não. Ele está falando da parte de Deus. O profeta fala da parte de Deus. Perceba, portanto, inclusive, que ele está falando coisas do passado daqueles povos, confrontando com a lei do Senhor. Coisa que a gente já falou em outros momentos. O trabalho profético não era de
a adivinhação. O trabalho profético envolvia a confrontação do pecado dos povos em relação à lei do Senhor. O profeta era levantado por Deus para ensinar a lei do Senhor, para expor a lei do Senhor ao coração do homem. É nesse sentido, portanto, que Amós, sendo levantado por Deus, apresenta e diz: é o Senhor quem está falando. Há também uma curiosidade aqui: o profeta usa a estrutura repetitiva de 3 transgressões, 4 transgressões. Os comentaristas não têm certeza exatamente o que está significando isso aqui. Rodrigo mencionou, inclusive, semana passada, que a soma 3 com 4, 7, aponta para uma ideia de um número completo, talvez apontando para uma pecaminosidade desses povos, que se chegou a um limite da paciência do Senhor. Alguns comentaristas entendem assim, isso faz sentido. Mas o ponto é que seja por 3 ou por 4, esses povos se rebelaram contra a lei do Senhor. E o ponto central é que o juízo de Deus é irreversível. O Senhor julgará e ninguém poderá impedir a sua mão. Porque por 3, por 4, ele julgou aquele povo. Eles quebraram a lei do Senhor e agora o Senhor castigará. E é isso que tem nas profecias. A apresentação do motivo do juízo, isto é, qual foi a quebra da lei do Senhor, quais foram as atitudes que esses povos fizeram, e por fim, o texto apresenta o castigo severo que será implementado pelo Senhor. 6 povos, como mencionei: Síria, Filístia, Tiro. Rodrigo falou sobre eles na semana passada, você pode assistir o sermão em casa. Os 3 que restaram: Edom, os povos descendentes de Esaú, os filhos de Esaú; Amon, os filhos da filha mais nova de Ló; e Moabe, os filhos, os descendentes da filha mais velha de Ló. Você lembra dessa história? Esses 3 povos que eu acabei de mencionar, os descendentes de Esaú, os descendentes das 2 filhas de Ló, vêm dentro de uma história no livro de Gênesis extremamente complexa. No caso de Esaú, envolve os processos de engano com que ele e seu irmão Jacó se debelaram, e o próprio Esaú, que não tendo recebido as promessas como primogênito, for enganado, vendendo a sua primogenitura, recebeu, portanto, da parte do Senhor, bênçãos por ser filho do patriarca. Porém, ele mesmo deliberou ser distanciado do povo de Deus. E assim, formando um povo à parte, que se tornou inimigo em situações subsequentes ao próprio povo de Israel, ao povo de Jacó, seu irmão. Uma história ainda mais truncada e difícil, nós encontramos nas filhas de Ló, que embebedaram o seu pai e o abusaram, tendo com ele, portanto, filhos. Uma história que só aponta para o grande problema de aculturação de uma sociedade ímpia, quando Ló escolheu ir para as campinas de Sodoma e Gomorra com sua família, no momento de grande prosperidade que Deus havia lhe dado. E aí, quando os anjos do Senhor vieram para tirá-lo de lá, ainda que elas tenham saído com o seu pai, no seu coração, Sodoma e Gomorra ainda habitava. E sodomizaram o seu pai com bebedeira. Histórias terríveis de povos que começam a sua jornada com desobediência e não terminaram assim.
Porque as acusações que Deus levanta contra esses povos são muito severas. Eu vou listar algumas. O Senhor diz que alguns desses povos quebraram as suas alianças de paz, aproveitando os momentos pacíficos para subjugar os povos que inesperadamente foram por eles agora adentrados em uma batalha. Deus acusa que esses povos aproveitaram momentos de uma palavra de paz para então entrarem com guerra quando as pessoas estavam despreparadas. Ainda hoje, isso é considerado um crime de guerra. Você estabelecer um acordo de paz e quebrá-lo, desonrá-lo, com ameaças, né? Hoje existem instituições globais para tentar, de algum jeito, equilibrar essas coisas. Mas não bastasse isso, outros crimes de guerra foram cometidos, como o listado também pelo Senhor, ao dizer que alguns desses povos tiveram a covardia de matar mulheres grávidas em meio à batalha. Não há nada mais frágil numa sociedade do que uma mulher grávida. Seu corpo, em modificações naturais por causa da gestação, tem toda a proteção, todo o amparo que deveria ter, pelo menos familiar, e até mesmo para os olhos pagãos, ainda hoje inclusive, você se aproveitar de um momento como esse para matar, como diz o texto, rasgar o ventre de mulheres grávidas é algo difícil de imaginar. São coisas terríveis que esses povos cometeram. Profanaram túmulos, diz o texto. Queimaram ossos de reis. Uma clara profanação da honra dos antepassados daqueles povos. Usaram de comércio escravagista, ganancioso. Veja, a lei do Senhor previa, em certas circunstâncias, até mesmo a escravidão. Estava relacionado ao trabalho de serviço daqueles que, tendo perdido, agora precisavam pagar suas dívidas para com aqueles que foram seus vencedores. Então, em geral, as pessoas eram escravizadas por dois motivos naquele tempo: guerras e dívidas. Mas o texto nos fala que algumas pessoas começaram a ser escravizadas simplesmente pelo bel prazer de povos mais poderosos em relação a outros. E isso o Senhor não admitiu. Isso o Senhor não admitiu. Pecados terríveis que manchavam a terra, e certamente o Senhor não iria deixar tudo isso de forma incólume. Meus amados irmãos, é claro que esses pecados terríveis cometidos pelos ímpios precisavam ser julgados pelo Senhor. E a palavra de Deus diz que a ira do Senhor não falhou. Ainda que muita coisa do que está sendo relatado aqui, nós não conseguimos mapear perfeitamente. Se você tem uma dessas Bíblias, como a minha, inclusive, que tem os textos de referência, depois você pode chegar em casa ou durante a semana, leia esse texto, vendo todos os textos de referência. Eu não tenho condições de fazer isso, porque passaremos aqui 2-3 horas só para contar a história de cada um desses povos. Mas você pode fazer isso. Você vai olhar. Mas nem tudo do que o profeta descreve aqui está realmente descrito já no cânon. Os comentaristas se divergem, mas em geral acreditam que há elementos que Amós traz aqui, de informações históricas, que ele tinha conhecimento, mas que não estão registradas na Bíblia. Mas que, é claro, nós podemos confiar, é palavra do Senhor. Foi o que aconteceu. Também sabemos que absolutamente todos esses povos, quando do Senhor chegou o tempo, foram por ele arrasados. Eram povos grandes, poderosos, povos que detinham castelos, fortalezas, construções que aos olhos humanos jamais poderiam ser
transpostas. Mas a ira do Senhor não pode ser contida. A ira do Senhor não pode ser segurada por tijolo, por pedra, por metal, porque o Senhor não, de modo algum deixará impune os pecados dos homens. O curioso do texto, meus irmãos, é que tudo parecia indicar, a partir de então, tendo feito essas declarações históricas e demonstrado com tanta clareza a situação de maldade dos povos inimigos de Israel. E certamente dá para imaginar os israelitas, os judeus, assistindo, talvez já com um sorrisinho nos lábios, dizendo: olha aí, eita Deus maravilhoso, está vendo? Ele está vendo o que eles estão fazendo, vai destruí-los. Mas aí vem a grande virada. Capítulo 2, versículo 4. O Senhor se volta para o seu povo. Capítulo 2, versículo 4. O Senhor passa a falar conosco. Não mais com os povos estrangeiros. Ele começa a falar agora com quem está de dentro. E o que impressiona, meus irmãos, é que os pecados dos crentes serão ainda mais terríveis do que dos ímpios. Isso se dá simplesmente porque somente em terem a lei do Senhor, em conhecerem a lei do Senhor e ainda assim quebrarem a lei do Senhor, eles já estão cometendo um pecado ainda maior e mais severo, porque o conhecimento nos dá também maior responsabilidade, naturalmente, mas a coisa fica pior. Meus irmãos, a história vocês conhecem. Deus havia chamado o seu povo da aliança. E quando o rei Davi, usado por Deus para unir os povos num único reino, tendo entregue o seu reinado, a sua monarquia ao seu filho Salomão, mas na sequência nós encontramos um rompimento, quando 10 tribos se revoltam contra a monarquia davídica, a monarquia de Judá, e se estabelecem num reino à parte ao norte de Israel. E 2 outras tribos restantes, Judá e Benjamim, ficam à parte do sul, dividindo assim o povo. E a história vai nos mostrar que essa divisão só somou, só ampliou os problemas de pecado do povo. Em Israel, os reis portanto o reino do norte, os reis que se levantaram ali, nenhum apontou para Deus em seu trabalho como rei. No reino de Judá, alguns ainda fizeram isso, mas como vemos aqui no texto, não foi assim. Vamos ler mais uma vez, capítulo 2, versículo 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso, porei fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. O Senhor começa se direcionando a Judá, reino do sul. Começa a se direcionar aos povos que, em tese, seriam os mais próximos do Senhor. Mas não é isso que nós vamos encontrar aqui. Eles rejeitaram
a lei do Senhor. Conheciam, ouviram. Lá está o tabernáculo, depois o próprio templo. Lá está o templo. É Jerusalém, meus irmãos. O culto acontecia ali. Os levitas cantavam ao Senhor. Os sacrifícios eram feitos diariamente. Sabe o que acontecia? Ainda assim, rejeitaram a Deus como seu único Deus. E adotaram deuses falsos que os seus pais seguiram no passado. Levantaram altares a Baal, a Moloque, a Astarote. Deuses que bebiam sangue de crianças em suas adorações perversas. Deuses que eram adorados em meio a bacanais, a bebedices, a coisas terríveis que aconteciam diante dos olhos do Senhor. Eu não estou falando mais dos ímpios, eu agora estou falando do povo de Deus. Israel foi pior. A partir do versículo 6, eu não vou ler todo, mas em resumo, o Senhor acusa Israel de escravizar o justo. Aquele que não tem dívidas, tornava-se escravo à força. Algo completamente contra a lei do Senhor. Penalizava o pobre por não ter recursos para sua defesa, era julgado de forma mais severa do que o rico que tinha recursos para sua defesa. Perversão sexual. O texto nos fala de um pai e um filho que tem relações com a mesma mulher, talvez uma prostituta cultual, talvez Deus esteja falando de cultos como sacerdotisas cultuais, talvez. O texto não nos dá clareza sobre esse assunto, mas o ponto é que havia prostituição perversa, nojenta, onde uma mesma mulher servia a um pai e um filho. Seja forçado ou não, o texto não nos diz. Mas o Senhor fala que isso profanou o seu nome. Profanou o seu nome. Porque não havia compromisso com o Senhor. Perversão cultica. O texto nos fala que estavam ali dando vinho aos nazireus, qual era proibido que assim o fosse, porque os nazireus eram um grupo de pessoas que eram separados, como Sansão, por exemplo, onde não poderia beber vinho, cortar o cabelo, uma série de recomendações específicas em seus votos para serem santos a Deus. Mas em Israel, a santidade era um sacrilégio. A santidade era motivo de escárnio e zombaria. Nem os profetas quiseram ouvir. O Senhor fala que os profetas foram calados no meio de Israel. O Senhor lembra, nos versículos 9 até o versículo 11, 9 a 11, o que ele fez para Israel. Ele libertou Israel do Egito com mão forte, sobrenatural, abriu o mar vermelho, maná, colunas de fogo, derrotou os amorreus que eram como cedros, isto é, eram homens grandes, fortes, que o Senhor pelo seu poder derrotou aqueles homens para que Israel pudesse adentrar em Canaã. O Senhor fez tanta coisa por Israel. Ele aqui está lembrando da sua fidelidade. Eu fui fiel a você, diz o Senhor, mas a sua infidelidade é constante contra mim. O quadro pintado por Amós
É um quadro terrível, meus irmãos. É um quadro que envolve o povo de Deus. Meus amados irmãos, parece que nós estamos falando de algo muito distante, mas nós não estamos falando de algo muito distante. O Senhor nessa noite está falando com você. Porque o perigo de você ler esse texto é fazer o mesmo que o povo de Israel e de Judá fez. Que coisa horrível. É aquele nojinho que a gente sente do pecado dos outros, mas não sente do nosso. Que coisa horrível. Como foi que fizeram isso? É? E você já olhou seu coração hoje? Você já olhou a sua vida? Você já olhou o que você tem feito contra o Senhor? Você já consultou a sua vida diante do Senhor? Pois o texto nos fala que o Senhor é fogo consumidor. Fogo contra Judá. O texto nos fala que ele vem para esmagar Israel. Sem dúvida, queridos, esse é um texto pesado. Aqui nós encontramos a severidade do juízo de Deus para fora e para dentro. O Senhor não nos toma por inocentes, que conhecemos a sua lei, que vivenciamos aqui a vida comunitária da igreja e simplesmente continuamos a viver os nossos pecados, desobediências, como se nada estivesse afetando a nossa relação com Deus. Esse texto é um texto contra a hipocrisia. Esse texto é um texto contra os nossos atos de justiça própria. Porque é um chamado para o arrependimento. Porque, afinal de contas, esse é o ponto do texto. Esse texto não está aqui simplesmente para prever algo que de fato já aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu. O Senhor usou povos estrangeiros, adentraram em Israel, subjugaram aquele povo, trouxeram juízo severo, onde muitos morreram, assim como em Judá. Sofreram o amargor da escravidão, sofreram o amargor de saírem de sua terra e verem, ao olhar para trás, ela ser totalmente destruída. Os portões de Jerusalém foram destruídos. O templo de Jerusalém foi destruído. Ao mesmo tempo, um texto como esse nos leva a considerar agora o chamado ao arrependimento. O Senhor tem um encontro conosco hoje. Estamos diante de Deus. Aqui está o Senhor dizendo: não tomarei por inocente o povo que se chama meu e que vive contra mim. Meus irmãos, é muito fácil ver o pecado dos outros, mas como é difícil nós olharmos para nós mesmos. Como é difícil nós vermos a nossa hipocrisia. Porque parece que ninguém está notando. Você vem aqui, toma seu banho, escova os dentes. Não tem nem mau hálito, André. A pessoa vem, tão limpinha, não é? Mas e o coração podre? O coração podre. Porque o problema real da nossa vida
é a nossa rebelião com Deus. É a nossa vida de pecado semanal, onde ninguém está olhando. Não tem câmera ali acompanhando. Pelo menos não que a gente tenha comprado aqui na IPCC. Mas os olhos do Senhor estão sobre todos os homens. Os céus testemunham. E o Senhor vê tudo debaixo do céu. Não há quem possa se esconder dele. Não há quem possa se esconder do Senhor. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa noite o Senhor nos chama para uma nova vida. É hoje o seu dia. Quando os povos de Judá e de Israel ouviram a severidade com que Deus estava falando aqui, a reação que deveriam ter pelo Espírito Santo de Deus não poderia ser outra, senão rasgarem as suas roupas, se arrependerem no pó e nas cinzas, buscando uma mudança de vida completa diante do Senhor. Nessa noite não é diferente. Nós somos chamados a olhar para a pureza de Deus, em saber que nós não somos puros, que a nossa vida não condiz com a lei do Senhor, mas também saber a melhor das notícias é que o templo foi reconstruído, meus irmãos. Os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Eu não estou falando de Neemias. Eu não estou falando de Zorobabel. Eu não estou falando de Esdras. Eu estou falando de Jesus. Porque a cidade santa, a Nova Jerusalém que cantamos há pouco, ela não é feita de muros, de pedra, de metal, de bronze. Ela é feita de pessoas, construídas pelo Senhor Jesus, juntadas pelo cimento do sangue de Cristo, em que todos aqueles que se unem ao Senhor têm perdão, têm restauração, têm esperança. Não é o fim. Não é o fim. Sim, o juízo do Senhor é severo, mas o juízo do Senhor recaiu sobre os ombros do seu Filho Jesus. E todos aqueles que nele confiam têm perdão. Meus irmãos, nós somos chamados nessa noite não apenas para ver o tamanho do nosso pecado, mas para ver o tamanho do poder da redenção de Jesus Cristo. E se Ele redimiu pecadores no passado, Ele continua redimindo pecadores hoje. Portanto, hoje é o nosso dia para que possamos nos voltar ao Senhor, abandonando toda a autojustiça, abandonando todo o auto-engano e declarando: só o Senhor é o meu Deus, é o meu Redentor, é o meu Messias, o meu Salvador, por Ele viverei. Somente por Ele eu viverei. Ídolos serão destruídos, injustiças serão tiradas da nossa vida, desejos mundanos, tão naturais do nosso corpo, do nosso coração, serão mortificados para que a glória do Senhor, e somente a glória do Senhor, seja vista em nossa vida.
Esse é o nosso chamado nessa noite, meus irmãos. Esse é o chamado do Senhor para aquele que crê. Que o Senhor aplique em nós a sua palavra. Oremos. Senhor maravilhoso, Deus bendito, louvado, agradecido seja o teu nome. Meu Deus, ai de nós que somos pecadores. Ai de nós, ó Deus, porque a tua palavra não fala apenas com Judá e Israel, mas fala conosco nessa noite. Fala sobre quem nós somos, a nossa rebelião e o nosso pecado, o nosso engano, Senhor, de achar que podemos transparecer santidade quando o nosso coração está podre. Quando a nossa vida, ó Deus, corresponde à vida imoral, ímpia. Deus de misericórdia, que o teu Espírito fale. Abra os nossos corações. Restaure a nossa alma. E nos dê a reconciliação plena em Jesus Cristo. Nos dá a alegria da salvação, Senhor. Aqueles que têm estado enfraquecidos sejam fortalecidos. Aqueles que nunca, Senhor, se declararam teus, se curvaram diante de Ti, nessa noite se curvem. Aqueles, ó Deus, que precisam de um encorajamento, sejam hoje encorajados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém.